pessoal, bem-vindos então a mais uma aula. Hoje a aula então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o núcleo da célula. Eu sou a professora Isabela, faço parte da equipe da Estude Mais Cursos e peço que antes da nossa aula você já se inscreva no nosso canal e lembre-se de ativar o sininho para receber as informações sobre as aulas postadas. Se você puder também, você pode se inscrever nas nossas redes sociais, onde a gente posta diversos resumos e diversas matérias bacanas sobre a área da saúde. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje sobre o núcleo da célula e eu espero que vocês gostem. Nós vimos nas aulas anteriores que as células elas são formadas por vários componentes. Nós temos os componentes inorgânicos, que é a água e os sais minerais que estão presentes dentro da célula. Os componentes orgânicos, que são as proteínas, os lipídios, o material genético, tudo vai constituir essa célula, E também fazer parte da constituição de algumas organelas. Nós vimos semana passada algumas organelas. Cada organela possui uma função dentro da célula, Por exemplo, as mitocôndrias, elas vão estar relacionadas ali com a produção de energia, Os retículos endoplasmáticos, tanto para síntese de proteína quanto para síntese de hormônios, de lipídios, Então, nós temos várias organelas e cada uma vai estar ali presente nessa célula para o bom funcionamento dessa célula. E elas vão estar presentes no citoplasma da célula. E hoje nós vamos ver então o que está presente dentro do núcleo da célula, tá? Nós vimos que as células eucariontes, elas têm uma separação do seu material genético dentro de um núcleo, e esse núcleo, ele é formado por um envoltório nuclear, tá? E esse envoltório nuclear, ele vai organizar o material genético dentro dessa célula, para ele não ficar disperso no citoplasma. Esse envoltório nuclear, a gente vai verificar que apresenta buraquinhos, que são poros nesse envoltório, tá? E dentro, então, o material genético com o nucleolo. Ok? Então, o núcleo celular, ele vai ser, então, essa estrutura que vai abrigar o DNA presente nas células eucariontes. Como a gente viu nas aulas, o que diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica é a presença desse envoltório nuclear. As células procarióticas, que são mais simples, elas apresentam a cromatina e os cromossomos dispersos e soltos no seu citoplasma, diferente de uma célula eucariótica, que apresenta o seu material genético dentro do núcleo. Então, o núcleo ele vai abrigar esse material genético. Tá? E aqui, quando a gente vê o núcleo, a gente tem várias estruturas, vários componentes, como a carioteca, que é um envoltório nuclear, que vai ser constituído por duas membranas. Uma membrana interna, que vai ser essa parte de dentro, e a membrana externa, que vai estar voltada para o citoplasma. Lembrando que a membrana externa, ela vai estar em contato com o retículo endoplasmático rugoso. Como nós podemos ver aqui atrás, nessa imagem, o retículo endoplasmático rugoso, ele fica bem perto aqui do núcleo da célula, tá? Então, essa membrana externa vai estar em contato, então, com essa organela, que é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Nós temos também os poros, que são esses espaços entre as membranas, tá? Esses espaços nada mais são para que haja a comunicação entre a célula, entre o núcleo e o citoplasma dessa célula, para que tenha passagem de moléculas, passagem de água. E também dentro aqui do núcleo, nós temos o espaço interno nuclear, que ele vai ser composto por nucleoplasma. O nucleoplasma vai ser uma solução aquosa, bem parecido com o citoplasma, tá? Onde vai ter a presença de água e as estruturas, as proteínas, o material genético, eles vão ficar imersos nesse nucleoplasma, ok? E aí,
nós temos então como ocorre a comunicação dessas células por essas membranas, né? Nós podemos ter passagens de algumas substâncias, mas algumas substâncias, elas não conseguem passar por aqueles poros. Então, nós utilizamos várias substâncias que vão ativar essa célula, como, por exemplo, os fatores de crescimento, que são moléculas que vão se ligar a algumas moléculas que estão presentes na membrana da célula, né? Essa membrana ativa a célula, então aqui vai ser a parte de fora, ela entra no citoplasma, ativa diversas moléculas que vão passar pelo poro e vão ativar lá no material genético a célula para ela produzir algumas proteínas que são necessárias para o crescimento, para a divisão dessa célula, para a proteção dessa célula. Então, a comunicação dessas células ocorre através dessas moléculas fora dessa célula que se ligam ao citoplasma, a membrana plasmática. Através do citoplasma, elas são ativadas e chegam no núcleo, ok? Bom, e o nucleolo? O nucleolo, ele vai ser uma estrutura presente nas células. Aqui é uma célula, é uma microscopia, tá? Então, aqui seria o núcleo, tá? Aqui é o citoplasma dessa célula, tá? Então, ele vai ser uma estrutura presente no núcleo das células eucariontes e ele tem a função de coordenar e organizar a divisão celular e também os ribossomos presentes nessa célula. A gente viu a aula passada que os ribossomos eles estão ligados com a síntese de proteína, a síntese proteica, ok? E aí, a gente consegue ver aqui que o nucleolo ele é bem escurinho. Aqui na delimitação do núcleo, que é o L, né, que é esse limite nuclear, a gente consegue ver dentro que existe uma parte um pouquinho mais clara e uma parte um pouquinho mais escura. Isso é a cromatina, é um material genético aonde esse eu aqui seria um material genético mais frouxo, então ele não tem tanta cor, comparado a esse H, que ele tem mais cor porque ele está mais juntinho, mais condensado, ok? A gente vai ver a diferença entre esses dois um pouquinho mais para frente. Mas o nucleolo, ele é constituído de RNA ribossômico. Então, anota no coraçãozinho de vocês que isso é muito importante, tá? RNA ribossômico. Nós vamos ver os tipos de RNA daqui a pouco, tá? Mas o RNA é um material genético sintetizado a partir da fita de DNA, tá? O RNA ribossômico, ele vai ter a função de síntese de proteína, né? Então, ele vai ajudar ali na parte dos ribossomos, né? Então, quanto maior for o tamanho do nucleolo aqui, né? Ele poderia ser maior. Quanto maior o nucleolo, maior vai ser a síntese de proteína. Por quê? Porque o nucleolo é formado de RNA ribossômico e ele está relacionado com a síntese proteica, tá? E o nucleolo, ele vai desaparecer no início do ciclo celular e após o término do ciclo celular, ele vai voltar, então, à sua constituição. Já então, o material genético, ele vai conter todas as informações do organismo. Essas informações, elas vão servir, então, para a expressão, por exemplo, da cor dos nossos olhos, das nossas características, cor da pele, cor do cabelo, até as nossas características funcionais, como o meu organismo vai funcionar. E também está relacionado a algumas doenças. Por exemplo, o nanismo, ele está relacionado com genes presentes dentro do material genético, tá? Algumas doenças como síndrome de Down, né? A síndrome de Turner, algumas doenças como o daltonismo. Então, existem diversas doenças que estão, sim, relacionadas com o conteúdo do material genético. Então, o material genético, ele traz todas essas informações. E ele pode estar como duas formas, tá? Ele pode estar como a cromatina e o cromossomo. A cromatina e o cromossomo são os DNA, tá?
você vai verificar a diferença entre eles, porque a cromatina ela vai estar mais solta, como se fosse um espaguete, e o cromossomo ele vai ser essa cromatina enrolada em proteínas. Então, ele vai condensar. O cromossomo é aquele que a gente consegue ver em formato de X. Então, a célula, quando ela está no seu normal, ela está em cromatina. Ela só vira cromossomo quando ela vai se dividir, porque o material genético fica menor, fica condensado e para divisão e perda de material genético, né, é muito mais fácil você perder com a cromatina, já com o cromossomo não. Então, quando a gente divide, né, a célula, quando a célula vai se dividir, ela faz, então, essa condensação de cromatina para cromossomo, para que não haja perda do material genético de forma fácil. E a cromatina, ela pode ter dois tipos. A eucromatina, que é aquele eu que nós vimos lá no slide passado, e a heterocromatina, que é o H que nós vimos lá no slide passado. Bom, mas então qual que é a diferença entre a cromatina, o cromossomo e também os tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina? Bom, a cromatina, então, nada mais é que o DNA não condensado, tá? E aí, quando nós temos a condensação desse material genético, né, onde ele vai se espiralizar, nós temos, então, os cromossomos. Os cromossomos, eles vão surgir para a divisão celular, então, para que não haja perda do material genético, tá? Essa eucromatina é a parte do material genético que não está tão condensada, tão enrolada, tá? Já a heterocromatina, ela está mais enrolada do que a eucromatina. Quando essa cromatina, com a mistura da eucromatina com a heterocromatina se condensam, o cromossomo, ele fica assim. Então, a eucromatina, ela vai se condensar, mas ela vai ficar ainda mais solta que a heterocromatina. A heterocromatina forma um nó, aonde não consegue ter a expressão de nada. Então, a eucromatina vai ser a parte do DNA que vai expressar os genes, porque como ela é mais solta, as moléculas conseguem passar por aqui e expressar, então, os genes que estão presentes ali, tá? Já a heterocromatina é a parte inativa do DNA, então é a parte não codificante, que não codifica e nem expressa genes, ok? Isso é muito importante, essa diferença entre esses dois cai em provas, pessoal. E o material genético, ele é formado, então, pelos ácidos nucleicos. Nós vimos nas aulas passadas, né, que os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos e os nucleotídeos são formados por um fosfato, um açúcar, que no caso é a pentose, e uma base nitrogenada, tá? E o material genético, então, ele é composto pelo DNA e pelo RNA. O DNA vai carregar todas as nossas informações genéticas e o RNA vai expressar essas informações, ou seja, aqui no DNA tem uma sequência que me deixa com olhos castanhos. E aí, quando eu passar para o RNA, esse RNA vai expressar, então, essa informação e fazer com que eu tenha olhos castanhos. E o RNA tem três tipos: o RNA mensageiro, onde vai levar uma mensagem, né, que vai carregar uma mensagem de gene, o RNA ribossômico, que vai ajudar, então, nessa transformação do RNA em proteína, e o RNA transportador, que vai ajudar a transportar os ácidos nucleicos para poder, então, transformar esse RNA em uma proteína ativa. E a gente consegue ver aqui nessa imagem que existem diferenças entre o DNA e o RNA. Então, nós vamos ver as diferenças entre eles. Primeiro, a estrutura. A fita de DNA é diferente da fita de RNA. A fita de RNA é dupla fita, então nós temos duas fitas, que é dupla hélice, e a de RNA é simples fita, é uma fita só. Já a função é o DNA, que vai armazenar a informação genética,
e o RNA vai produzir as proteínas que vão expressar alguma característica presente no organismo. O tipo de açúcar, né, que vai ser aquela pentose presente na base nitrogenada, o RNA, ele vai ter, que vai ser o ácido desoxirribonucleico, vai ter açúcar desoxirribose. O RNA, que é o ácido ribonucleico, vai ter a ribose. A diferença entre eles é que a desoxirribose apresenta um oxigênio a menos aqui no hidrogênio 3, né? Já a ribose apresenta um oxigênio a mais no hidrogênio 2. Tá? Então, a fórmula é diferente e nós temos, então, aqui a estrutura química mostrando a diferença entre os dois. Já a base nitrogenada, o DNA tem a adenina, a timina, a citosina, a guanina e o RNA, ao invés da presença da timina, tem a uracila, ok? As outras 3 bases são presentes no RNA e elas são complementares, adenina com timina, citosina com guanina e adenina com uracila. Já a origem do DNA é a autoduplicação, então ele abre, ele consegue fazer novas fitas, tá? A partir de uma fita de DNA, né? Ele abre e consegue ter 2 fitas novas que vão se unir, né? Já o RNA, ele usa uma fita do DNA e ele se complementa para ter essa fita de RNA que vira uma fita simples. E esse processo é chamado de transcrição do RNA. E a localização, o DNA, ele vai estar presente no núcleo e nas mitocôndrias, né? Então, a gente tem aqui no núcleo das células e as mitocôndrias apresentam seus próprios DNA, como a gente viu nas primeiras aulas, que elas eram organismos procariontes, tá? Já o RNA, ele vai estar presente no núcleo também, porque ele é transcrito a partir de uma fita de DNA. Ele pode ir para o citoplasma, quando ele vai traduzir uma proteína, formar uma proteína, e presente aqui nos ribossomos como RNA ribossomal, ok, pessoal? Bom, pessoal, então a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, então, de se inscrever no nosso canal, nos seguir lá nas redes sociais, que nós vamos trazer muitas novidades. E até a próxima aula. Tchauzinho!